A partir de agora, você acompanha conosco uma conversa com a senadora Lídice da Mata. O nosso tema é uma análise desse momento delicado por que passa a política brasileira. Com os ânimos acirrados da semana passada para cá, a gente vê um tensionamento aqui no Congresso Nacional, no momento em que o papel do Congresso é um papel fundamental, né, senadora? É sem dúvida. Eu acho que o papel do Congresso é fundamental. Nós, às vezes, parecemos muito enfáticos na apresentação dos nossos pensamentos, mas todos estamos com a consciência da responsabilidade que temos nesse momento para conduzir o Brasil para uma saída política. Mas essa saída tem que levar em conta a opinião do povo, porque nós não estamos aqui representando a nós mesmos, nós estamos aqui representando a população de cada um dos estados brasileiros. E nós estávamos numa pauta, semana passada, tratando da convalidação dos incentivos fiscais para os estados nordestinos, tratando dos créditos para os estados nordestinos, até que num movimento inesperado nos surge uma verdadeira bomba, né? Que arrasta consigo tudo que tem pela frente, que foi uma grande denúncia sobre o próprio presidente da República no Brasil. Então, aquela que era uma crise já grave, uma crise econômica já grave, uma crise política mais grave ainda, se transformou naquilo que eu diria uma crise gravíssima, que exige uma solução mais rápida, menos tempo nós temos para dar uma solução que é o que o povo brasileiro precisa. As pautas estão colocadas. A contribuição do Congresso Nacional seria manter a sua normalidade, seu funcionamento, seu trabalho, suas votações? Não, eu acho que não é essa a pauta. A pauta do Senado e da Câmara agora é dar a solução para a crise institucional do Brasil. Entendi. É claro que, havendo medidas provisórias que digam respeito a interesses do povo brasileiro, nós vamos votá-las. Mas nós não podemos entrar nessa narrativa perigosa de que tudo continua como dantes no quartel de Abrantes, né? Que nada houve, uma denúncia menor e as coisas continuam. Vamos manter a pauta da reforma da Previdência, vamos manter a pauta da reforma trabalhista, que são duas pautas explosivas, porque elas não dialogam com o povo. Mas elas são temas necessários? Elas são a assinatura de um governo ou elas são a necessidade de um país? Olha, também é preciso ter cuidado com essa colocação. Todos os presidentes da República do período democrático fizeram reformas da Previdência. Fernando Henrique fez, com enorme debate, com manifestações contra, realizou uma reforma. O presidente Lula também fez, com o mesmo tipo de embate, de conflitos de interesse, mas fez. Todos eles fizeram, no entanto, reformas parciais, reformas que pretendiam diminuir desigualdades no processo da Previdência, ajustar situações necessárias. E nós reconhecemos que são necessárias mudanças, tanto na Previdência quanto nas leis trabalhistas, mas não estas reformas. A reforma que está sendo discutida da Previdência pretende não resolver por 10 anos a Previdência do Brasil, ou seja, fazer reformas por parte que não pesem tanto sobre o ombro do trabalhador brasileiro. Nós discutimos uma Previdência que tem uma situação muito desigual. A Previdência, o salário mais alto do aposentado no regime geral da Previdência Pública é de R$ 5.532. O salário mais alto entre o poder público, no poder público, é muitas vezes maior do que isso, é quase 4 vezes maior que isso. É mais de 15 mil. Portanto, são situações díspares que nós precisamos de transição para debatê-la e não podemos aceitar o discurso que se prepara uma reforma para 40 anos, como se a economia e a sociedade moderna pudesse ser dirigida
por sábios, né? Por sábios, ou por pretensiosos sábios, pretensos sábios, que o fazem em nome de si próprio. Nós não temos a monarquia no Brasil, nem temos os déspotas esclarecidos. Isso tudo é coisa de um passado remoto. Nós estamos no século XXI, no ano de 2017, num período em que no mundo ocidental os regimes que se estabelecem, os sistemas são sistemas democráticos, onde há uma representação direta da participação do povo no poder, através da eleição dos seus representantes. Isso nos dá um poder de decidir sobre muita coisa, mas ele não é um poder absoluto, e muito menos é um poder que pode ser ditado por ministros que sequer o voto popular receberam. Então, o momento é de uma crise institucional grave e o grande compromisso que a oposição no Brasil tem hoje é um compromisso com a democracia. É muito importante que nós possamos preservar as instituições no Brasil. O Congresso Nacional, o Poder Judiciário, as instituições democráticas. Mas, para fazer isso, nós não podemos fazer das nossas cabeças, impondo as nossas ideias. Nós temos que fazê-las consultando o povo, porque nós estamos aqui para representá-lo. Ainda mais num período e num governo que surge já de um processo violento, de um processo violento. Se tirou uma presidente da República, do governo, né? por um crime que não fica claro para a maioria do povo qual é a sua real responsabilidade. Um crime de pedalada fiscal. Um crime de, portanto, registros contábeis. E se instituiu um programa completamente diferente daquele que o povo elegeu. Eu compreendo que existia uma crise. A crise se agravou, Os né? Estados Unidos estão em crise. Estão em profunda crise. E até numa crise do seu sistema de eleição. Porque o eleito não corresponde à maioria dos votos diretos feitos pela população. Veja, portanto, que esse momento exige muito cuidado. Já se fala até nos Estados Unidos do impeachment do presidente, sem discussão de crime tão direto. Né? Uhum. Mas o que é caro para a nação, para as nações democráticas no mundo hoje? É o pulso da opinião popular. É poder representar. O que é a garantia das instituições democráticas? É a garantia da vontade do povo. Agora o Reino Unido, o seu governo, o governo eleito, é um governo parlamentarista, mas eleito, conduzindo o país, faz um plebiscito, aliás, instrumento que é muito pouco usado no Brasil para ouvir a opinião do povo. Faz um plebiscito sobre a moeda, sobre a adoção do euro no Reino Unido e, portanto, sobre a permanência do Reino Unido no mercado comum europeu. Na comunidade comum europeia. Consultando sobre a moeda, que lá nunca foi o euro. Eles mantinham a sua própria moeda, mas participando, integrando a comunidade comum europeia. Pois bem, venceu a posição contrária do governo. O que foi que aconteceu? Caiu o gabinete, mudou-se o governo. E o próximo governo que entrou, que é o governo, em tese, que corresponde à decisão tomada pelo povo, decidiu que era uma questão tão complexa, ao longo desses meses de debate dessa questão, que resolveu antecipar as eleições parlamentares, porque lá o governo é constituído pelo parlamento. Antecipou em 3 anos. Olha, uma democracia com a força do Reino Unido. Toma uma decisão certa e acena o que para o mundo democrático? Que
a voz do povo tem que ser respeitada pelos governos. E o governo brasileiro está desrespeitando a voz do povo neste momento, em que insiste na manutenção de uma reforma da Previdência e de uma reforma trabalhista sem negociação. O governo manda um projeto para a Câmara, não é que a Câmara não devesse modificá-lo, deveria, não é? Mas o que a Câmara faz, piora o projeto. Sai para mais de 100 modificações à CLT. Mais de 100 modificações. Mexe com a vida de 37 milhões de trabalhadores formais, 14 milhões de trabalhadores informais, 14 milhões de desempregados desse país. Portanto, da maioria do povo, daqueles que estão em idade ativa para o trabalho. E quer fazer isso assim, no estalar de dedos, sem um debate aprofundado na sociedade? As pesquisas de opinião indicam que o povo não quer isto. Mais de 70% dos consultados. E aí o que faz o governo? O governo prepara uma campanha publicitária. O que é que quer dizer uma campanha publicitária? Dizem que alguns publicitários estão dando de graça, ou seja, fizeram a propaganda de graça, mas o governo deve estar pagando o horário usado nas TVs. Gasta o dinheiro do povo para fazer propaganda de algo que não é uma lei, mas sim uma opinião do governo. Isso é inconstitucional. Isso não é possível, isso é uma agressão à legislação. Porque você está propagandeando uma ideia que alguém defende e não algo que é lei. O governo só pode gastar o seu dinheiro para fazer a propaganda da lei. Se a reforma da Previdência tivesse sido aprovada e a reforma trabalhista também, teria o governo o direito de fazer isso, mesmo contra a minha opinião. Mas ele não tem o direito de usar o dinheiro do povo para algo que o povo, inclusive, já se manifestou contrário. Então, tudo isso é um assinte à vontade popular. Isso fere a democracia brasileira. Congresso Nacional nesse cenário. O Congresso Nacional tem que ter a tranquilidade de, com muita paciência e tolerância das opiniões contrárias, discutir quais são os caminhos. Os caminhos diante da ilegitimidade que o governo apresenta hoje para conduzir a nação, ou a renúncia do presidente, e isso é uma posição, um ato personalíssimo, só ele pode ser convencido disso, ou o impeachment, que é o que nos cabe decidir. O outro caminho não cabe ao Congresso decidir. É uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Eu, como sempre, prefiro o caminho que vem pelo voto. Acho que nós deveríamos discutir o caminho que permita, os caminhos que permitam ao Congresso decidir. E entre esses caminhos que o Congresso pode decidir, caso, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral venha a cassar a chapa e se constitua o debate a respeito de uma eleição indireta ou de uma eleição direta, nós temos os instrumentos para decidir. Primeiro, porque não é verdade que a eleição indireta se faz do dia para a noite. Não há uma legislação que defina como ela acontecerá, de que maneira ela acontecerá, né? De que forma é que nós vamos ter um Congresso bicameral decidindo sobre o nome de um presidente ou uma presidenta da República. Esse é um desafio. Nós temos que sentar e debater. Né? E o outro caminho, que é o que eu defendo, que nós possamos aprovar uma PEC que já se iniciou o seu processo de debate no Senado Federal, que hoje foi lido o relatório na CCJ, que é a convocação das eleições diretas, para que nós, em poucos dias, em um mês, nós possamos convocar as eleições no Brasil e ter
a possibilidade do povo analisar a crise que o país passa. Entendi. Senadora, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu é que agradeço a vocês. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. Lembro também que é possível rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.